No dia de sua coroação, o rei recebeu os representantes do povo que fizeram um único pedido para ele. Ele solicitou 3 dias para retornar com uma resposta. O que ele não sabia, porém, é que a sua decisão mudaria o destino de todo o reinado. O que você faria se estivesse no lugar daquele rei? Ou melhor, o que você faria hoje se soubesse que uma decisão sua pode mudar o seu destino para sempre? Olá, o meu nome é Sherman Palmares, neste momento, para a sua meditação em princípios espirituais bíblicos para fortalecer o seu espírito e te dar fôlego para prosseguir em sua jornada diária. Neste vídeo, nós vamos utilizar a janela de Johari para entender como os seus quadrantes arena aberta, fachada, ponto cego e desconhecido podem afetar os seus relacionamentos, a sua tomada de decisão e o seu estilo de liderança. No primeiro livro dos Reis, o capítulo 12, nos conta a história do rei Roboão. Ele, filho do rei Salomão, sucessor ao trono real em Israel. O que ele não sabia, porém, é que a decisão que ele fez naquele dia da sua coroação mudaria o seu destino como rei e mudaria o destino da nação para sempre. Roboão recebeu o seguinte pedido dos representantes do povo. Roboão, o seu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado. Pedimos que você alivie esse jugo. Foi este o pedido. O que Roboão fez? Solicitou 3 dias para retornar com uma resposta. Durante esses 3 dias, ele foi inicialmente aos conselheiros reais, aqueles mesmos que trabalharam para o seu pai, para Salomão. Roboão foi conversar com eles. E o que eles disseram? Roboão, se você se tornar servo deste povo, eles tornarão os seus servos para sempre. Vemos aí o princípio da liderança servidora. Princípio esse que foi estabelecido por Davi, o avô de Roboão. Porém, Roboão foi buscar uma outra opinião com seus amigos, os jovens que cresceram junto com ele. Roboão foi conversar com eles, explicou a situação e este foi o conselho que lhe deram. Roboão, diga assim ao povo: vocês acharam o jugo do meu pai pesado, pois saibam que o meu dedo mínimo é mais grosso, é mais pesado do que a cintura do meu pai. O meu pai lhes castigou com chicotes, eu lhes castigarei com chicotes pontiagudos. Meu pai lhes colocou um jugo pesado, o meu jugo será ainda mais pesado. Roboão tinha agora 2 escolhas a fazer. O conselho dos sábios ou o conselho daqueles que cresceram junto consigo. Após 3 dias, Roboão retorna diante do povo e, infelizmente, Roboão diz aquele conselho que os seus amigos lhe haviam dado. Aquela resposta desagradou terrivelmente ao povo, que resolveu dividir o reino. Roboão continuou rei sobre uma das tribos de Israel, sobre Judá, e todas as demais tribos foram então governadas por Jeroboão. Marcava-se ali a divisão do povo, da nação de Israel, com uma decisão feita por Roboão. Muitas vezes há áreas em nossas vidas que nos impedem de fazer boas escolhas. E muitas vezes procuramos em lugares que não são os mais apropriados para que nós façamos a boa escolha. No livro dos Provérbios, no capítulo 15, no versículo 22, nos diz assim, que não havendo conselhos, os bons planos fracassam, mas na multidão dos conselheiros há bom êxito. Perceba que Salomão, quando diz o Provérbios 15, 22, ele enfatiza que não havendo conselho, até os bons planos fracassam. E qual seria o fator diferencial? Na multidão dos conselheiros, na multidão dos conselhos, há bom êxito. Há aqui, porém, agora uma área para ser explorada. Por exemplo, a área que nós não conhecemos a respeito de nós mesmos e a área que nós não conhecemos a respeito dos outros. Vamos usar esse diagrama, onde temos aqui 4 quadrantes, certo? Nesses 4 quadrantes existem as diferenças do que nós sabemos e do que os outros sabem. Por exemplo, aqui no primeiro quadrante, está representado a área de que eu tenho conhecimento da situação e de que os outros também têm conhecimento da situação. É uma área chamada arena aberta, ou open arena, como é falado em inglês. Essa área aberta é a área em que você conhece tudo sobre a situação e os seus amigos, os seus companheiros, os seus colegas de trabalho ou de equipe também conhecem tudo da situação. A produtividade, os resultados tendem a ser melhores e mais rápidos quando se joga, quando se trabalha nesta área de atuação. Porém, existem outras áreas.
esta segunda área, nesse segundo quadrante, por exemplo, onde você sabe mais da situação do que os outros. Você detém informações que os outros não detêm. Dependendo da maneira como isso é usado, gera-se um desgaste, porque fica na cabeça de quem tem a informação sempre um pensamento oculto, escondido, de que o outro não tem a informação e lhe dá um certo descontrole, uma certa desconfiança, principalmente quando a pessoa que não conhece a situação percebe o ambiente de que você está retendo alguma informação que é necessária para que haja um melhor rendimento. Um outro terceiro quadrante é o chamado blind spot, ou ponto cego. A situação agora se inverte. Você não conhece todas as circunstâncias, mas quem está de fora vê todas as circunstâncias. Por exemplo, a pessoa está discursando diante de uma multidão, mas a pessoa tem um caroço de feijão no dente. A pessoa está falando, gesticulando, passando sua mensagem, e os outros estão o tempo todo prestando atenção naquele caroço de feijão no dente da pessoa. A pessoa que está falando não sabe que tem um caroço de feijão. Os outros estão ali pensando, puxa, mas esse palestrante está falando, e será que ele não sabe que tem ali um caroço de feijão no seu dente, que está ridicularizando a sua apresentação diante de nós? Esse exemplo pode ser engraçado, mas existem outros exemplos. A pessoa tem um traço nela, um traço no caráter dela, que ela é muito mandona, que ela é muito bossy, como se diz em inglês. Os outros veem isso, mas ela própria não vê isso. E isso dificulta os relacionamentos dela, isso dificulta o estilo de liderança, isso dificulta o rendimento, a produtividade no trabalho dela, seja o que quer que for, na família, no trabalho, no ministério. Esse outro quadrante é o quadrante ou o setor onde você não conhece todas as situações e os outros também não conhecem todas as situações. É a área do desconhecido, como é chamada em inglês unknown, the unknown quadrant, é o quadrante do desconhecido. Por exemplo, alguém diz que não gosta de futebol. E aí você pergunta, você já assistiu uma partida, você já participou de uma partida de futebol? E a pessoa diz não. Bom, e aí você pergunta mais uma vez, como você sabe que não gosta de futebol se você nunca participou de futebol ou se você sequer assistiu a uma partida de futebol? Esse é um exemplo bem simples, mas existem outros exemplos. No mundo do trabalho, por exemplo, da produtividade, a pessoa não quer testar uma nova mídia para fazer a propaganda do seu negócio. E alguém pergunta, olha, poderíamos fazer algum outro tipo de marketing? Ou poderíamos fazer algum outro tipo de abordagem ao mercado? E a pessoa simplesmente diz, não, eu não gosto de mídias. E aí vocês se perguntam, sim, mas nós já usamos mídia? E a resposta é não. E o que nos impede de usar a mídia? É um desconhecido para os dois lados. Esses são exemplos bem simples, porém, essa abordagem dos 4 quadrantes ela pode ser extrapolada para muitas outras áreas da vida. Tudo para melhorar os resultados, melhorar a produtividade, melhorar o crescimento. O que Roboão realmente não fez, ele ficou com o conselho de quem estava no mesmo nível, no mesmo quadrante do que ele. Enfatiza a Bíblia de que ele foi procurar o conselho também dos jovens que cresceram com ele. Ou seja, eles tinham aprendido as mesmas coisas, visto as mesmas coisas e provavelmente tinham formado um sistema de valores muito parecido ao do rei Roboão. Talvez aí um problema de humildade tenha acontecido, ou a falta da humildade. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer com essa passagem de 1 Reis capítulo 12 e o verso ali dos Provérbios 15, 22. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Meu nome é Sherman Palmares. Um grande abraço.